Um pouquinho já abro para dar uma limpada. Bom dia, pessoal, beleza pura? Ah, 7 e pouco da manhã, que beleza, hein? Grande momento para ter uma aula de matemática, tenho certeza que todos olham no olhinho de cada um de vocês a vontade de aprender. Que beleza, muito bom isso. Galerinha, o negócio é o seguinte, te pedi para dar uma lida nisso. Quem deu uma lida já vai achar tudo muito mais fácil, é óbvio. Mas mesmo que tu não tenha feito nada, o que é um erro, obviamente, dá para se recuperar prestando atenção e fazendo as futuras tarefas dessa matéria. Primeiro, nós a partir de agora vamos trabalhar com uma matéria totalmente diversa do que estávamos trabalhando. Até então estávamos vendo funções que ainda serão muito exploradas. Só vimos função de primeiro grau, né? Tem função de segundo grau ainda para ver, um monte de função para analisar ainda. E agora nós vamos mudar para sequências numéricas. Nós vamos começar a estudar sequências numéricas. Ou seja, uma sequência de números, um número após o outro, uma lista de números. E tem tantas maneiras de criar uma sequência numérica, tantas. Algumas delas são mais marcantes, que nós estudamos mais a fundo. Essas duas maneiras mais marcantes de fabricar sequências numéricas é a progressão aritmética e a progressão geométrica, que já vem no próximo apostila provavelmente, PA e PG. Mas não existe só esse tipo de sequência. Tu mesmo pode criar uma sequência bobinha, por exemplo, ó. Qual é o próximo número? Ó, muito bem. Que sequência é essa? Será? Como é que eu poderia dizer? A sequência dos números naturais, né? Que reais tem infinitos entre 1 e 2, né? Naturais sem o zero, né? Se eu perguntasse na prova, escreva a sequência formada pelos números naturais, exceto o zero. Seria ela que tu escreveria, né? Concordas comigo? A gente poderia ir lá e escrever... né? E qual seria a pergunta, provavelmente? A sequência dos números ímpares, ótimo. Eu ainda poderia dizer... Cada 3? Não. 15? Não, 25. Não, 16, garoto. 16. O que é isso? Que sequência é essa? E quem é o próximo? Parabéns, os quadrados perfeitos, os números quadrados perfeitos, ou seja, os números que têm raiz quadrada exata, né? Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é... Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 16 é 4. Aí tu pega o próximo que é 5, 5 vezes 5, 25. E depois? Entendesse? Olha que legal, né? Então interessante, a gente pode fazer sequências de números com as mais diversas características. Tem outras maneiras de fazer sequências numéricas sem ser pela característica do número. Pode ser por uma lei, por uma maneira de pensar, por exemplo, olha só. Isso aqui é uma sequência muito famosa. Quem é o próximo? Parabéns. E o próximo? 8, que beleza. E assim por diante. O que eu estou fazendo para achar o próximo? Somando o anterior. Parabéns. 1 mais 1 deu 2, 1 mais 2 deu 3, 2 mais 3 deu 5, 3 mais 5 deu 8. Tudo bem para vocês? Essa é a famosa sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci. Uma sequência muito famosa. Essa sequência de Fibonacci tem um estudo muito importante sobre ela, a respeito do número de Fibonacci, que é 1,618. Até acho que eu já citei sobre esse número para vocês, que ele está presente em várias relações na natureza, no teu corpo, nos animais, na forma da Via Láctea e tudo mais. Te falei disso ou não te falei? Né? Lembra disso? Da mesma maneira que é espantoso lembrar que qualquer círculo do mundo, não interessa o tamanho dele, tu mede o tamanho de fora, mede o diâmetro, divide, dá 3,14, não é isso? Qualquer forma perfeitamente redonda tem essa relação matemática dentro de si. Tudo bem para vocês? Aí lembra, se tu pegar a altura de uma pessoa e dividir pelo tamanho do umbigo até o chão, dá 1,618. Se tu pega o tamanho do braço, divide pelo tamanho do cotovelo até as pontas dos dedos, dá 1,618. Cada dedo teu, as falanges, tem essa proporção.
certo? Dentro do teu corpo, cada dedinho do pé, e os animais também têm esse número dentro de si, certo? Até uma... Lembra o caracolzinho está caminhando lá? Caracolzinho caminhando, tu vai lá, pega o caracol, mede o tamanho do maior anel, mede o tamanho do segundo maior anel, divide o maior pelo menor, 1,618, tira uma foto da Via Láctea, ela fica com as estrelas dispostas em espiral, né? Mede o tamanho de um anel externo da Via Láctea, mede um anterior, divide, 1,618. Lembra disso? Já tinha citado isso nessa sala ou não? Tá vendo? Olha só, uns não, outros sim, tá? O cérebro humano não é confiável. Não confie no teu cérebro. Não confie, ele não é confiável. Tu tem que estudar 1000 vezes a mesma coisa para saber um pouco ela. É assim que é, beleza? Então, provavelmente eu tinha falado isso no primeiro dia de aula, que é uma coisa que eu gosto de falar, que é marcante, que é uma coisa que me fez pensar muito a respeito do Criador, de Deus, se é que ele existe ou não, certo? Isso eu sempre duvidei da existência de um Criador inteligente, a nossa semelhança, né, como a religião mais disseminada pelo país avisa. E quando apareceu o número de Fibonacci na minha vida, eu, puta, cara, que merda é essa? Tudo que existe tem um número matemático por trás daquilo, e o mesmo maldito número, como se tivesse a mão de alguém feito tudo, né? Eu continuei sem acreditar, mas me fez pensar muito sobre isso, né? A respeito da criação. Então é um número muito curioso. A matemática tem isso, né? A matemática tem isso. Ela tem um livro que minha irmã está lendo, ela me recomendou, eu quero ler também, chamado Deus é Matemático. Essa frase, na verdade, é uma frase de Johannes Kepler, né? O descobridor das 3 leis que até hoje a gente usa para entender o movimento dos corpos celestes, certo? Em torno do Sol. E aí esse cara falava que Deus é matemático. E de fato, se existe um Deus, para mim, eu não tenho a menor dúvida de que ele é matemático. Não existe outra maneira de interpretar o átomo, de interpretar a natureza, se não seja usando a linguagem matemática, certo? Show de bola, bonito. Então, galerinha, a sequência de Fibonacci, a tua apostila, para quem deu uma lidinha, começa falando dela, cita a sequência de Fibonacci. Mas não é o filé da aula de hoje, não. Só um último tipo de sequência que vale a pena eu citar, é uma sequência que a gente cria chamada por fórmula de recorrência. Tipo assim, ó. Eu te digo que o primeiro elemento da sequência, que eu vou chamar de A1, vale 2. E digo que o próximo elemento, o AN, vai ser igual ao vai ser igual a 2 vezes o AN menos 1. Olha só que loucura, eu posso fazer isso na prova, te falar, considerando que uma determinada sequência tenha como A1 o 2... e o AN igual a 2 vezes o AN menos 1, determine a sequência. Olha que bonita essa maneira de te mostrar uma sequência numérica. Alguém se arrisca? Quem será essa sequência numérica? Eu te digo A1. Quem será o A1? 2. Sim, ele vale 2. E quem é o A1? O que será que significa isso, A1? Será que é o último termo da sequência? É o primeiro! A1. O primeiro termo da sequência vale 2. 2. Achava que tinha que fazer um cálculo absurdo, né? Não, cara, a matemática eu tenho para te ensinar idiota. É uma matemática de repetição, de olhar, copiar. Tudo bem para vocês? Eu te falei que era o primeiro termo. A1 significa o primeiro termo da sequência. Alguém se arrisca a calcular o próximo termo? Por aí. Aqui a charada, ó. Se A1 é o primeiro termo, quem será o AN, meus amigos? O enésimo, não sei, pode ser o quinto, quarto. Qual é o que tu quer calcular agora? O A2. O A2. Ah, se o A1 é o primeiro, tu quer achar o A2. E eu não sei quanto é o A2. Mas se eu quero achar o A2, quanto que eu boto no N? 2. A2 é igual a 2 vezes A2 menos 1. E quanto é 2 menos 1? 1. A1. Tu sabe quem é o A1? Ah, o A1 vale 2. 2 vezes 2. 2 vezes 2? Achei o A2, que é 4. Essa maneira de montar uma sequência numérica é chamada
por fórmula de recorrência. Por que será que chama por fórmula de recorrência? É bom desencostar a cabeça, vai dormir assim, não tem como aprender no centro. Jamais cometa esse erro. Nunca apoie a cabeça na hora de assistir uma aula. Está falando pro teu cérebro, dorme querido, apaga, certo? Não existe isso. Essa é a postura. E outra, isso aqui já está errado. A postura tem que ser, e outra, cuidando da respiração. Se estás batendo sono em ti, se estás com vontade de bocejar, quer dizer que teu cérebro está com pouco oxigênio. Como é que tu vai aprender, cara, sem oxigênio no cérebro, meu? Vamos lá, vamos aprender. Não dá, cara. Tu tem que estar respirando constantemente, tá? Outra, assim também não, ó. Na carteira, assim, deitadão, ó. Acabei de falar que não! Fica direito com essa cadeira! Que é isso, pô? Isso! Meu Deus! Que Deus existe e te proteja, meu querido. Passou. Como é que eu vou achar o próximo termo? Ah, muito obrigado. Pode falar que eu escrevo então. A3. 3 menos 1, concordo. Então ficou que A3 é 2 vezes A2. E quanto é A2? 4. 2 vezes 4. Entenderam a ideia? Tem nada demais. É só botar a cabeça para funcionar. Eu te dou um dos termos e para tu achar o próximo, tu tem que usar a formulazinha de recorrência. Por que recorrência? Porque tu sempre recorre ao termo anterior para achar o próximo. Bobagem. Mas não, ainda não chegou. Agora sim. Agora vamos pro filé. Galera, progressão aritmética é um tipo de sequência numérica especial onde para achar o próximo termo, a gente sempre soma o mesmo número no termo anterior. Genericamente, a gente chama de A1, A2, A3, A4, e aquele lá longe, o próximo, lá no final, é o A... Isso, o AN, o cara tá ligadaço já entendeu a ideia do Nzinho ali. O AN é o enésimo termo. Olha que bonita que é a matemática. A matemática pode falar de um termo que ela nem conhece. Ela chama esse termo hipotético de enésimo termo, o termo de número n. Muito bonito, beleza? E para tu poder chegar ao próximo termo, tu sempre soma um número. E é sempre o mesmo número, daqui para cá. Se for 2, então tu vai somar 2 daqui para cá, 2 daqui para cá. Esse número que nós usamos para somar no anterior e obter o próximo é chamada de razão. É a razão da PA. E aí eu posso primeiro te mostrar uma PA bem boba, né? A PA de repente mais boba do mundo. Deixa eu ver. Próximo. 10. Muito obrigado. Próximo. Show de bola, não quero mais. E aí, galerinha, qual é a razão dessa PA bobinha que eu criei? Parabéns, a razão é 3. Tu percebeu que eu estava somando 3. Como é que então eu acho a razão se eu te dou uma PA? Como é que conta tu faz para descobrir a razão? Subtrai um número do anterior. Como é que será que eu escrevo genericamente a fórmula para achar uma razão? A n menos... Não. A n menos 1. Oh, yes! Ah, que delícia! É isso aí mesmo, o cara já montou a fórmula genérica, né? Mas pensem bem, eu poderia ter feito A2 menos A1? Poderia ter feito A3 menos A2? Poderia ter feito A10 menos A9? Poderia? Claro, ou seja, é só tu pegar um termo da frente e subtrair de trás. Tu concorda que escrevendo isso, eu estou escrevendo tudo isso ao mesmo tempo? Essa é a beleza da matemática. Tu escreve numa frase infinitas frases dentro dela, né? Tu escreve de maneira genérica, não de maneira singular, apenas para uma situação. Muito bonito esse raciocínio, legal. Algum problema até agora? Nada demais, né? Tu concorda que se eu quiser achar o A2, eu pego o A1 e somo a razão, que é o R, não é isso? Se eu quiser achar o A3, eu pego o A2 e somo R. E assim por diante, concordam comigo? Mas e se eu quiser achar o A5 e vou partir de A1? Eu não tenho o A4 para achar o A5, por exemplo. Como é que partindo de A1 eu acharia o A5? Parabéns, garoto. R vezes 4.
Ou 4 vezes R, tudo bem? Tudo bem? Vamos entender por quê, galera? Se eu quero achar o A5, que seria esse termo, quantas vezes eu deveria somar a razão no A1? 1, 2, 3, 4, né? Se eu quero achar o A5, eu somo só 4 vezes a razão. Por que isso? Por que não é 5 vezes a razão? Porque eu já parti do... Eu não parti do A0, né? Se eu tivesse partido do A0, beleza? Mas é o A1 que é o primeiro termo. Ou então, o amigo concluiu, né, que se a gente somasse uma vez mais a razão, chegaríamos ao A6, certo? Mas esse motivo de ser descompassado, esse número em relação a esse, é porque nós já partimos do 1. E quando nós contamos, né, teoricamente a gente começa do 0, né? Porque tem 1, já contasse 1, estavas no 0 e fosse para o 1. Beleza? Cuidado, hein? A gente já começa do 1. Agora, olha só. Primeiro eu montei uma fórmula genérica para tu calcular a razão. Agora eu quero que tu me ajude a achar uma fórmula genérica para calcular qualquer termo da PA. Eu quero achar o enésimo termo e eu parto do primeiro, que é o A1. Quantas vezes mesmo eu vou ter que somar a razão? N-1. Não é? A gente não acabou de ver que se eu quero achar o A10, eu tenho que somar no A1. Quantas razões? 9. Se eu quero achar o A1000 e estou partindo do A1, quantas razões eu somo? Beleza, 999. Já que eu quero achar o enésimo termo e partir de A1, eu vou ter que somar N-1 vezes a razão. Até agora eu só te mostrei que PA é uma sequência numérica que se soma um número para chegar ao próximo. Portanto, para achar a razão, tu pega o número da frente e subtrai o número de trás. Qualquer um deles vai funcionar. Te mostrei que para chegar no A2, a gente soma uma vez a razão. Se eu fosse chegar no A3 a partir de A2, somaria uma vez a razão. Porém, se eu quero chegar no A5 e estou partindo de A1, a gente viu que isso bastaria somar 4 vezes a razão. Então, se eu quero chegar no A5, eu somo 4 vezes a razão, uma vez a menos. Portanto, se eu quiser descobrir quem é o AN, eu vou pegar o A1 e vou somar nesse A1 N menos 1, um número a menos que esse, a razão. Tudo bem até agora? Eu acho que é o seguinte, ó. Não adianta eu avançar na teoria. Vamos brincar com o que a gente tem. Vamos usar um pouquinho essa brincadeira aqui e essa ideia. E depois eu continuo te contando algumas outras coisas. Tem mais uma meia dúzia de coisas para te falar. Só vou plantar uma sementinha aqui, ó. Quanto é que é 1 mais 13? 4 mais 10? 2 vezes 7? Que loucura, né? Toda PA é assim. Toda PA do mundo é assim. O último e o primeiro termo somados dá igual ao segundo e o penúltimo. Ao terceiro e o antepenúltimo somados. Que é igual ao dobro do termo do meio. Que é igual ao dobro do termo do meio. Mas não, esquece. Isso aí é para depois. Vou passar exercíciozinho que eu sei que estás ansioso. Aliás, eu faço uma e tu faz 5. Que bom.